Este é o gráfico que eu fiz para tentar ilustrar todos estes momentos da Escritura e da Bíblia para facilitar a compreensão. A imagem de fundo do deserto e dos camelos é apenas ilustrativa. Nós estamos exatamente aqui, no século 21, essa rodinha amarela. Vamos subir então a linha do tempo para chegar na outra extremidade. E lá está Moisés. Por volta de 1590, antes do nosso Salvador, Moisés está aí, portanto, começando a escrever as Escrituras. Descendo a linha do tempo, chegamos ao ano 1000, antes do nosso Salvador. Era momento em que surgiam os etruscos. Daqui a pouco nós completaremos o raciocínio também sobre esses povos, que são os líderes romanos mais antigos da história. Um pouco mais adiante na linha do tempo, nós vamos então estar agora no período de reis. Neste momento, as escrituras sagradas são descobertas no templo, depois de muitos anos que elas se haviam perdidas, segundo o relato da própria escritura. Descendo um pouco mais na linha do tempo, é o período em que o Egito domina Israel, logo depois os sírios e em seguida os assírios. E aí, descendo a linha do tempo, estamos agora no período babilônico, em que a Babilônia leva cativo o povo judeu. Neste momento surgem os escribas que faziam cópias das escrituras sagradas. Isso acontece por volta do ano 600 antes do nosso Salvador. Vamos então, seguindo a linha do tempo, e passamos pelo período de domínio dos medo-persas, período de Ester, Esdras, Neemias. E caminhando na linha do tempo, chegamos agora por volta do ano 300 antes do nosso Salvador. É o momento do domínio do Império Grego através de Alexandre o Grande, que aqui está. A nossa linha do tempo, do gráfico que eu mesmo preparei, agora ela vai seguir dois destinos. À esquerda, a trajetória da Escritura, Septuaginta, Vulgata, Bíblia Católica e Bíblia Protestante. E descendo, nós vamos passar pelo período do Salvador e também chegar aos dias de hoje. Vamos então agora tomar o rumo da esquerda. Vamos acompanhar a Escritura, que estava sendo levada para a Grécia, mais exatamente para Alexandria. Ali ela seria traduzida de acordo com a história por 72 homens. Neste momento, pega fogo na biblioteca de Alexandria e surge então a época em que os patrícios, os senhores do mundo, que já haviam arruinado com o reino da Grécia, e agora se deslocam, indo para Roma e se juntando aos etruscos para manipulá-los. Até então, os etruscos dominavam Roma, mas não havia uma organização governamental. Nós já falamos sobre isso aqui neste mesmo vídeo. Daí em diante, influenciado pelos senhores do mundo, os patrícios, seria criada a República Romana. Surge aí o período imperial de Roma. Com Júlio César, nasce o Império Político. Nós vamos descer a linha do tempo da esquerda e vamos chegar agora ao período de Diocleciano, também ao período de Constantino, período da criação do cristianismo e período da criação da Vulgata. Essa linha azul que vai seguir para a direita, ela vai nos levar até o período da história em que as escrituras são confiscadas e boa parte queimadas. Mas voltemos para a linha da esquerda. Surge então, após Constantino, o período da Roma Imperial Religiosa. E aí passamos para a criação do catolicismo com os padres, os bispos e os papas. Neste momento, as escrituras sagradas são juntadas em um livro. Esse livro se chama a Bíblia. Ele não tem divisões em capítulos e nem versículos ainda, e por isso o público não pode ainda ter acesso a ele. Fica restrita a Bíblia durante um bom tempo para os líderes da denominação católica. Na linha do tempo, é época agora dos cavaleiros templários, criados pelo catolicismo para cuidar do templo em Jerusalém. Sobre os cavaleiros templários, nós vamos fazer muito em breve um DVD explicando detalhadamente quem eram, o que faziam e como terminaram, se é que terminaram. Mas algumas coisas sobre eles já estão no nosso DVD sobre o Natal.
Logo após o período dos Cavaleiros Templários, surge o período da Inquisição. Neste momento, quem professa a verdadeira fé é considerado como satanista, como bruxos, e são queimados também nas fogueiras que a denominação católica promovia através das cruzadas. Mas seguindo a linha do tempo aqui da esquerda do nosso gráfico, nós vamos nos aproximando do ano de 1500, já da nossa era. Neste período, a Bíblia católica é dividida em capítulos e logo após seria também dividida em versículos. Não demoraram para se criar as epígrafes, que são colocadas de acordo com cada editor da Bíblia. E neste momento também passava-se a fazer uso dos recursos de tradução ou transliteração. Por volta de 1500, a título de curiosidade, época em que o Brasil foi descoberto, e é época também da Reforma Protestante de Lutero. A partir de agora, teriam os cursos de teologia, os seminários, e com eles a forma religiosa de se ler a Bíblia, utilizando os links feitos através de estudos, concordância, capítulo, versículo e epígrafe. Agora sim, a Bíblia estava pronta para ser liberada para o grande público. Surge então a Bíblia Protestante, com a Reforma Protestante excluindo alguns livros que constavam na Bíblia original saída da Vulgata, a Bíblia Católica. Descemos a linha do tempo e chegamos ao período da difusão do protestantismo aqui no nosso país, por volta de 1900. E chegamos também ao período em que a Bíblia que veio da Vulgata, que saiu da Septuaginta, foi bastante difundida. E é bem provável que essa que você tem em suas mãos seja uma dessas. Mas voltemos ao período da invasão grega com Alexandre o Grande, para retornarmos agora, para os dias de hoje, pela linha do tempo da direita. Estamos nos aproximando em direção ao ano zero, o período do nascimento e morte de Yahushua HaMashiach, que chamamos de Jesus. Segue então a invasão dos Ptolomeus egípcios, invadindo Jerusalém. Eles destroem o templo. Depois chega o período dos Macabeus Asmonita e o templo é reconstruído. Essa passagem é relatada com detalhes no livro Bíblia dos Católicos. A Bíblia Protestante retirou esse livro. Vamos descendo a linha do tempo em direção ao ano zero. Chegamos ao período em que Pompeu, chefe do exército romano, dominou Israel, matou muitos hebreus e fez de Israel parte do Império Romano. Passamos então para o momento mais importante da história da humanidade, que dividiu o tempo em duas eras, antes e depois dele. Yahushua HaMashiach, que chamamos de Jesus. Neste período, as cópias das escrituras feitas pelos escribas estavam bastante difundidas. Cada sinagoga tinha uma cópia dela. Descendo a linha do tempo em direção aos nossos dias, chegamos ao imperador Tito por volta do ano 70, quando invadiu Jerusalém e destruiu o Templo de Salomão. E aí vem o período em que o imperador Adriano invade novamente Jerusalém, dessa vez sob o pretexto de construir um templo para o seu Deus. Acaba massacrando 500.000 de hebreus e expulsando para todas as terras do nosso planeta os que permaneceram vivos. Eles só seriam juntados novamente em 1948. Chega então o período de Diocleciano, em que os livros sagrados são confiscados e boa parte queimados. Daqui para cá, no gráfico que eu mesmo preparei, estão esses pontilhados que indicam um período em que, pelo menos eu, irmão Rubens, não tenho informações do que ocorrera com a escritura original, se ainda restava ou não alguns fragmentos dela ou alguma coisa dela. Como eu, irmão Rubens, que preparei esse estudo, não consegui encontrar, eu deixei aqui pontilhado essas linhas, mas para que você que está assistindo venha pesquisar também e possa também conhecer através das suas pesquisas. Estamos agora por volta de 1600 da nossa era. O rei Tiago, ou King James, agora, segundo a história, buscaria nos originais da Septuaginta fazer a sua tradução da Bíblia para o inglês. Temos informações de que essa tradução nunca foi autorizada. Por outro lado, também temos informações de que ela existe acompanhada de livros apócrifos. Eu, irmão Rubens, que preparei esse estudo, não sei dizer ao certo a você. É bom que você pesquise.
Chegamos então agora na década de 40. Os achados do Mar Morto confirmam a escritura. E nesse período também, o povo de Israel retorna à sua pátria. E aí estamos nos dias de hoje.